Meus queridos irmãos, eu cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, todos os inscritos no canal Rascunho DBD. Você está falando com o pastor, quem está falando com você é o pastor Edivaldo Pereira. Quero nesta oportunidade desejar boas festas a ti, feliz ano novo. Estamos gravando o último vídeo no canal em 2020. Um ano tenebroso, onde estamos lidando com problemas de saúde pandemia, enfim, muitas complicações, mas Deus tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor, embora perdemos antes querido, colegas, amigos, pessoas muito próximas, mas Deus tem nos sustentado e aqui estamos para mais uma aula do canal Rascunho da EBD. E nesta oportunidade estaremos comentando sobre a pessoa de Barnabé. Estaremos comentando sobre Barnabé. A leitura, nossa revista, a revista da classe dos jovens, tem como título geral Os Bons e os Maus Exemplos. E aqui estamos para comentar. Nós tivemos a primeira lição de Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Depois tivemos Débora fazendo a diferença em ações e palavras. Depois trabalhamos também os filhos de Eli, quando a chamada de Deus não faz a diferença. Depois trabalhamos também, aprendemos sobre Samuel, ou Saul, aliás. Somente a sabedoria, somente ser escolhido não faz a diferença. Também tivemos a lição de número 5, Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. Tivemos também Natã falando o que Deus mandou falar, e tivemos a lição de número 7. Lição de número 7 falava de Jezabel fazendo a diferença para o mal. E também estudamos sobre a sunamita, Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Estudamos sobre José, lição de número 9. Tivemos aí José fazendo a diferença, aceitando Jesus. E João Batista prepare o caminho do Senhor. E tivemos a lição da mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. E tivemos também Judas, onde destacamos vários Judas. Nessas personagens que estudamos, destacamos vários outros com os mesmos nomes, de linhagem diferente, mas com os mesmos nomes, E por fim, estamos aí em Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença, lição de número 13, E assim sucessivamente. Como é de praxe, o canal Rascunho da EBD traz sempre um pano histórico, E nós não encontramos outro personagem, até porque Barnabé era um codinome, segundo a tradição católica, Barnabé, o nome Barnabé era derivado do hebraico bizantino, E assim sucessivamente. Então, o nome dele mesmo era José, um levita. Isso está registrado no capítulo de número 4, versículo de número 36, no livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, espero poder ajudar você mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está aqui pela primeira vez, nos dê uma ajuda aí para que o nosso canal continue crescendo. Além de visualizar os vídeos, você pode deixar o seu joinha. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. Isso fazemos 2 vídeos por semana. Um vídeo da mocidade, da classe de jovens, e um vídeo da classe de adultos, Lembrando que no próximo ano, em janeiro, dia 3 de janeiro, nós já estaremos estudando a lição de número 1, para todas as classes da nossa Escola Bíblica Dominical. As nossas lições e as lições escritas aí editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Deus abençoe os nossos diretores, que sempre estão produzindo literaturas para o crescimento e desenvolvimento daqueles que querem crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus abençoe. Você está no canal Rascunho DBD. Como já disse, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estaremos
doravante, mais uma vez, glória a Deus, com muita satisfação e prazer, ministrando aula para a nossa juventude. Glória a Deus. Então, vamos já para a nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 22 a 26, que nos diz assim: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, ao qual, quando chegou, viu a graça de Deus, que se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Versículo 24, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partindo Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e chegando e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano que se reuniram naquela igreja, ensinava muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, não é? Então nós vamos trazer aqui uma historicidade dessa questão de Barnabé. É claro que a nossa revista é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é Barnabé, um homem de Deus, não é? Está registrado aqui que ele é um levita, conforme está exposto, né? E era um homem generoso, um homem que confiava no poder divino da transformação, conforme Atos capítulo 9. E Barnabé, o segundo tópico é Barnabé, um homem usado por Deus, né? Ele viu a graça de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, né? E foi buscar Paulo, né? O terceiro tópico da nossa lição é um homem usado por Deus. Ele obedeceu à voz do Espírito Santo e também participou de vários milagres que Deus concedeu e também debates teológicos bíblicos, podemos assim dizer. Muito bem, nós usamos para o nosso estudo a enciclopédia de Wilson Norman Champlin, né? Também usei nesse período Quem é Quem na Bíblia Sagrada, né? Editado por Paul Gardner. História de todas as personagens da Bíblia. Eu recomendo, você jovem, você leitor que está ouvindo o canal, recomendo a leitura desse livro. Na verdade, quando você vai procurar personagem, você vai encontrar. Tem outros materiais desse cunho também, mas não tão completo quanto esse livro, né? Esse livro eu considero ele mais completo. Tem um outro material aqui ó. Também muito bom esse material. Quem é quem na Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Quero mandar um abraço aqui para a irmã Vilma e o pastor Isaías, ali do setor 31, aqui em Merlin Matarazzo, né? Que são aí proprietários da Gospel Time. Quero fazer uma propaganda aqui gratuita. E você estando em São Paulo, procure na rua Conselheiro Cotegipe, ao lado da CPAD. Você vai encontrar lá uma livraria com preços ótimos, bastante material. Trabalham também com encomenda. Se você precisar de um livro, você pode encomendar. Eles trazem pessoas responsáveis, crentes, né? Pastores de igreja. Deus abençoe o bom pastor Isaías e a sua esposa e a nossa irmã Vilma Caetano. São gente de primeira estipe, de primeira linha, né? E Deus abençoe vocês. Vamos partir para a nossa aula, né? E tratar um pouco sobre Barnabé. Trazendo o escopo historiográfico de quem foi Barnabé, toda essa demanda, nós vamos encontrar aqui o papel de Barnabé, né? Diz que Barnabé era de Chipre, né? Que viveu no século I, da região de Salamina, por os idos do ano 61. Foi um dos primeiros cristãos que foi mencionado no Novo Testamento. Seus pais, judeus helênicos. O que é helênicos? Eram judeus de fala grega, né? Então, que era ligado de fala grega. Então, por exemplo, ele deram o nome de José porque era um grego, né? Um grego chamado grego bizantino, né? Quando ele se vendeu os seus bens, deu o dinheiro aos apóstolos, aí deram o nome a ele de Barnabé, né? Que no original significa o filho da consolação, ou Deus consola, não é? Então, no texto no texto grego lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36,
e assim sucessivamente, como já vimos aqui. O que significa filho da consolação? Né? Em Atos capítulo 14, verso 14 também, ele está ligado à frente de Paulo, nós vamos trazer isso com mais abrangência, né? Então, Barnabé ele fez um papel de ligação, ou seja, era uma pessoa que era muito simpático, né? Tinha muito apreço por vida, por pessoas, e é tipo um papel que eu faço na congregação, ou quando eu estou pastoreando ou quando estou ajudando, eu sempre procuro aglutinar pessoas. Já fui muito decepcionado, porque as pessoas, às vezes, você dá toda a atenção do mundo e as pessoas não consideram isso, depois vão-se embora, não dá nem satisfação, mas isso faz parte, é o papel de quem é chamado por Deus, né? E assim sucessivamente, nós temos que lidar com esse tipo de coisa. A biografia deste homem, Barnabé, era um dos primeiros profetas e professores, profeta e professor da igreja de Antioquia. Isso nós vamos ver em Atos, capítulo de número 13, verso de número 1. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, já abri. Atos, capítulo 13, versículo 1. Não é? Está escrito assim, Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, o chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Note que Saulo já estava inserido dentro desse contexto, e foi ele que apresentou Saulo aos discípulos, aos demais apóstolos. Ele foi o único que foi chamado apóstolo, foi um deles que foi chamado apóstolo devido à proximidade que ele tinha com o mestre e com o apostolado de Jesus. Deixa eu pegar outra matéria aqui, outra Bíblia aqui, muito bem. Aqui temos algumas Bíblias, Bíblia King James, Bíblia Palavra-Chave, a Bíblia de Homem, essa Bíblia é uma excepcional Bíblia, e aqui os demais materiais são só um pouquinho que tem aqui. Ok? Vamos lá para todo o conteúdo. Em Atos capítulo de número 11, versículo 24, Lucas fala que ele era um homem bom. Ele nasceu dos pais judeus, da tribo de Levi. Sua tia era mãe de João Marcos, capítulo 4 de Colossenses, verso 10, vai informar isso. Então, ele era amplamente conhecido como autor do Evangelho de Marcos, ou seja, o João Marcos é amplamente conhecido, é aceito pela tradição geral do cristianismo, que João Marcos foi escritor de Marcos. Então, mais na frente nós vamos ver que Paulo e Barnabé tiveram um atrito por causa de Marcos, né? E onde houve uma dissolução da sua amizade momentaneamente, que depois eles passaram a ter comunhão outra vez. Até porque crente não deixa essas coisas subir para a cabeça, tem que se arrepender, pedir perdão e caminhar, porque Jesus é um só e ele vem buscar a sua igreja. Se eu ou você fazemos parte da igreja, precisamos estar imbuído dentro desse contexto de comunhão, de amizade, mesmo que nós não temos aquela amizade de estarmos na casa um do outro, mas é assim que a Bíblia norteia, né? Não precisamos deixar o sol, não podemos deixar o sol se pôr com a nossa ira, como está escrito, né? Então ele era natural de Chipre, né? Possuía algumas terras ali. Você vai ver isso no capítulo 4, verso 36 a 37 de Atos dos Apóstolos, né? Então, quando ele vendeu, doando dinheiro para a igreja de Jerusalém, Paulo foi um dos primeiros a fazer doação para a igreja de Jerusalém. Ele gastou bastante para fazer a congregação. E nós conhecemos gente, nós pastores geralmente dedicamos nosso tempo, também o nosso dinheiro, para a causa e para as coisas de Deus, né? Quando Paulo regressou a Jerusalém depois da sua conversão, Barnabé foi o que levou ele até os apóstolos. Vamos ver isso em Atos capítulo 9, verso 27. Então, é possível que eles tenham estudado junto na escola de Gamaliel. Existe essa conjectura, né? Então, a prosperidade da igreja antiga levou os apóstolos e irmãos a enviar Barnabé naquela oportunidade. Nós podemos ver que ele foi para lá e a fim de supervisionar aquela igreja, né? Ele achou um trabalho tão extenso, pesado, que foi para Tarso em busca de Paulo para ajudar. Então Paulo retornou com ele para Antioquia e trabalhou com ele durante o ano inteiro. E nós vamos ver isso em Atos 11, versículos número 25 e 26. Então, no final desse período, todo esse conteúdo, esse contexto fala do ministério de Barnabé, né?
Então o ministério de Barnabé foi um ministério aceso, consolidado, um ministério pautado em coesão, em comunhão. Foi um ministério muito lindo, um exemplo a ser seguido. Então, no final desse período de 2 anos, enviados a Jerusalém, né, conforme vamos ver no versículo 44 do capítulo 11, e com as contribuições que a igreja de Antioquia enviava para os membros de Jerusalém, mais pobres, quem enviou primeiro foi o Barnabé. Né? Então, pouco tempo depois, eles voltaram trazendo João Marcos de novo. Com eles foram o designado como missionário para Ásia Menor, visitando Chipre, as principais cidades daquela região, Panfilha, Prisídia, Licaônia, conforme está escrito em Atos capítulo 13, verso 14. Atos 13, 14 está registrado assim: mas ele passando por Perge, chegaram a Antioquia da Prisídia, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentando-se, né? E aí, Atos capítulo 13, verso 14. Depois de sua conversão, Paulo começa a ganhar destaque. A partir daí, ao invés de Barnabé e Paulo, como até então se ouvia falar, nós vamos ouvir aí Paulo já entrando em ação, no capítulo 12, a partir do versículo 25 até o versículo capítulo 13, nós vamos ouvir falando de Paulo, não é? E Barnabé e Paulo, tendo cumprido aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, cujo sobrenome era Marcos. Eu expliquei isso aqui, que João era o nome de origem hebraica e Marcos era o nome de origem romano. Né? Em um dos nossos canais aí, no nosso vídeo, você pode procurar na playlist aí, que eu expliquei esta demanda aqui. Né? E assim sucessivamente, quando trabalhamos com João Batista, na aula de João Batista, e assim sucessivamente. Então, podemos ver que nesse interim, nessa idas e vindas, no capítulo 12, verso 25, está escrito: e partiu para Tarso em busca de Saulo, quando encontrou, conduziu a Antioquia. Então, ele foi buscar Saulo, Barnabé foi buscar Saulo para trabalhar com ele, né? No capítulo 13, versículo número 43, 46 e 50, e nós vamos ver, eles estão sempre em parceria. E vamos ver o capítulo 13, no seu versículo número 43. Está escrito assim: e a despedida da sinagoga, muitos judeus religiosos prosélitos seguiram a Paulo e Barnabé, e os quais, falando-lhes e exortavam-lhes aqueles que perseveraram na graça de Deus. Versículo 46. Versículo 46 está escrito: no entanto, Paulo e Barnabé, respondendo com ousadia, disseram: era necessário que primeiramente a palavra de Deus vos fosse pregada, mas já que rejeitais, a vós julgais indignos da vida eterna, seja agora que iremos aos gentios. Então ele pregando ali, os camaradas rejeitaram, ele diz: não, tudo bem, vocês não querem, vamos pregar aos gentios, a quem querem, quem quer ouvir. Capítulo 13, versículo 50 diz assim: mas os judeus instigaram em algumas mulheres piedosas e de posição distinta, e os principais da cidade levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora do seu território. Notem que eles foram perseguidos, a vida não era tão fácil assim, ok? Então eles foram perseguidos. No capítulo 14, no versículo 20, nós vamos encontrar: mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então, o companheirismo mantinha de pé, eles estavam trabalhando constantemente, né? Conforme está escrito aqui. Na nossa lição, no parágrafo 2, diz assim: Paulo foi buscar Paulo. Ainda no contexto da igreja de Antioquia, Barnabé foi buscar Saulo, o benjamita, que estava em Tarso, sua cidade natal. Após se converter e ser trazido em comunhão por Barnabé, Paulo disputava com judeus e gregos e logo procuraram matar os irmãos de Jerusalém e viajaram com eles para Cesareia, onde havia um porto, e o mandaram de volta para sua cidade natal. Mas nada é mencionado sobre ele e por quanto tempo durou este afastamento, até que Lucas menciona que Barnabé foi a Tarso procurar
Paulo, né? Esse que ele tinha sido separado, Barnabé foi buscar Paulo lá onde ele estava para que continuasse o trabalho. Então, Barnabé ocupa novamente o primeiro lugar quando tinha uma estreita relação com a igreja de Jerusalém. Então, Paulo aparece em uma pregação missionária, no capítulo 13, versículo 16, e capítulo 14, verso de número 8, verso de a 9, e o versículo 19 a 20, quando os moradores de Lídia o consideravam como Hermes e Paulo como Hermes e Barnabé como Zeus. Isso, eles começaram a confundir os deuses gregos, né? E assim sucessivamente. E eles confundiram a Paulo e a Barnabé ali dentro daquela demanda, né? Paulo, eles confundiram como Hermes e a Barnabé eles confundiram como Zeus. Capítulo 14, verso 2 diz assim: e chamaram a Barnabé de Júpiter, ou seja, Zeus, e a Paulo de Mercúrio, ou seja, Hermes, porque era ele que comunicava a palavra. Então Paulo e Barnabé eles comunicavam. Eles achavam que os gregos tinham aqueles deuses gregos tinham essa incumbência. E voltando à primeira viagem missionária e assim sucessivamente, ok? Então um pouquinho da historicidade dessa junção Paulo e Barnabé. Agora vamos lidar aí com Barnabé. O que sabemos da historicidade de Barnabé? Quem era Barnabé propriamente dito? Muito bem, trazendo essa proposta. Como eu já disse, um cristão, né? No capítulo 4, verso 36 de Atos, diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, né? Ele possuía herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quem foi ele? Foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém, descendente da tribo de Levi, isso nós já dissemos, né? Então, dentro dessa proposta, o que significa Barnabé? Poucas pessoas se lembram, mas Barnabé foi um nome dado pelos apóstolos, um cognome, ou seja, um apelido, né? Seu nome verdadeiro era José, conforme está registrado em Atos, capítulo que nós lemos acima, né? Anteriormente. Então, Lucas interpreta Barnabé como filho da consolação ou filho da exortação, né? Na verdade, a etimologia desse nome não é tão fácil assim e envolve algumas dificuldades com a transcrição grega. O importante é que Lucas não se concentrou nessa questão da etimologia, nem mesmo se propôs a apresentar. Lucas trouxe toda a historicidade lá de Atos dos apóstolos e apresentando os objetivos, que era apenas indicar o caráter da personagem de Barnabé, que foi plenamente cumprido aí com êxito, né? Então Paulo e Barnabé, eles obtiveram a contribuição do ministério de Paulo, conforme está escrito no capítulo 9, verso 27, não é? Ele foi o copeiro de Paulo, ele foi o homem que projetou Paulo, né? Sempre temos que ter alguém que nos projete, que acredita em nós, que acredita no ministério que Deus nos deu. Então, o versículo está escrito assim, 9 de Atos, verso 27. Então, Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos. Ele contou como viera e o Senhor no caminho que lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, né? Então, ele que trouxe Paulo, ele que apresenta e recomenda Paulo aos apóstolos, quando ele retornou a Jerusalém no terceiro ano após a sua conversão, os cristãos de Jerusalém estavam desconfiados sobre Paulo, estavam meio cabreiro, visto que ele já tinha perseguido bastante. Muitos achavam que ele era um espia. Então Barnabé convenceu eles que Paulo era um cristão verdadeiro. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que ele falara, e ele contou toda aquela historicidade, conforme está no capítulo 9, verso 27. Então Barnabé foi enviado a Antioquia. Logo após algum tempo de trabalho, ele viu a necessidade de auxílio naquela obra, né? Na ocasião, ele percebeu ser uma oportunidade propícia para Paulo. Então ele pegou e mandou Paulo. Note que ele não tinha nenhum objetivo de grandeza, de se engrandecer. Não, quem vai ficar sou eu, quem vai presidir sou eu. Essa ideia de presidência e tal, isso não batia muito. O evangelho é livre e precisa ser pregado com liberdade, não é? Aí logo ele mandou trazer aí Paulo, né? Ali foi o início de uma grande obra missionária. Então houve uma época em de grande fome e escassez, que Paulo e Barnabé visitaram Jerusalém,
levaram consigo uma oferta para auxílio contra a fome que assolava aquela região. Barnabé foi o mentor dessa ideia, capítulo 11, verso 30, não é? de Atos. Então, naquela ocasião, foi reconhecido o chamado de ambos para o trabalho entre os gentios. Note que ele não tinha ambição de estar ali na frente do trabalho. Então, ele recomendou que Paulo trabalhasse, né? Então, ali. Então, um fato interessante é que Barnabé era acostumado a trabalhar com os gentios, mas não se impor, não se indispor na presença do apóstolo Pedro quando este não resistiu à pressão dos judaizantes. Então, também interrompeu temporariamente a comunhão na mesa com os irmãos e gentios e participou do que Paulo chamou de hipocrisia, né? Sempre vamos ver se teve uma tradução entre Pedro e Paulo aí dentro desse negócio. O capítulo 2, versículo 12 e 13 de Gálatas, diz assim: pois antes lhe chegaram alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que Barnabé se deixou levar, né? Então, ele achava que Barnabé afrouxou um pouco. Então, apesar do episódio, Barnabé demonstrou em várias ocasiões que havia aceitado sem restrição os gentios na fé. Então, o evangelho não é feito de objeções, o evangelho é feito de inclusão. Precisamos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo para qualquer classe de pessoa, porque quem transforma é Cristo, quem liberta é Cristo, quem perdoa é Cristo, é Ele que faz todas as coisas na vida do ser humano. Se Ele não fizer, ninguém mais fará. Então, essa é a visão cristocêntrica da igreja. No capítulo 13, versos de número 46 de Atos, nós vamos ver que Paulo, podemos ver que Barnabé demonstrou aí que não fazia as coisas sem restrição aos gentios, até porque era o campo de trabalho dele, não é? Ele não podia fazer restrição àquilo. Se você está num campo de trabalho e você faz restrição à cultura do povo, logo você tem que ir embora, porque você que que está chegando, não é quem está ali que deve mudar. No entanto, Paulo e Barnabé, respondendo com ousadia, disseram: era necessário que primeiramente a palavra fosse empregada, mas já que rejeitai e vós julgais indigno da vida eterna, eis agora iremos aos gentios. Então, isso podemos ver que tanto o seu grande trabalho na Antioquia, quanto aos resultados da viagem, juntamente com Paulo, onde começando por Chipre, indo até dentro da Ásia Menor, que resultou em implantação de várias comunidades cristãs, que foi predominante naqueles dias entre os gentios, né? Aí a segunda vez, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, enfim, precisaram ir até Jerusalém participar de um concílio. Resultado aí, um relato está no capítulo 15 do livro de Atos, que foi discutido e decidido com os líderes da igreja de Jerusalém a maneira para a qual os gentios convertidos seriam admitidos na igreja, se era do modo judaizante ou se era de uma forma diferenciada. Então, naquela época, os grupos judaizantes estavam forçando os crentes gentios a observar os costumes judaicos. Ficou certo que nesse concílio lá que isso deveria ser combatido, né? E que os cristãos gentios não tinham qualquer obrigação concernente a esses costumes. Então, podemos observar que dentro dessa viagem toda, no capítulo 13 e 14, vamos observar que houve muitos milagres ali, mostraram que foi enviado pelo Espírito Santo, conforme no capítulo 3, versículos número 4, os irmãos Barnabé e Saulo, acompanhado e cooperado Marcos, e foram a Salamina, onde Elimas, um encantador, ficou cego com o juízo divino por atrapalhar a pregação, né? Veja que a autoridade de Deus na vida desses apóstolos, desses homens, né? Na pregação, na presídio, os gentios se alegraram e glorificaram a Deus, né? E crearam nele, conforme está escrito Atos, capítulo 13, verso 48. E em Listra, Enéas, um homem coxo, desde o nascimento, teve fé e foi curado. E em cada um dessas situações, Barnabé foi guiado pelo Espírito Santo, né? Então, por ocasião de uma dura de cura de Enéas, foi comparado com Deus Júpiter, por causa disso
que um dizia que ele era Júpiter, outro dizia que ele era Zeus, e assim sucessivamente, ok? Então podemos observar toda a obra de Deus na vida desses homens, né? Um homem usado por Deus, Barnabé de Chipre, né? Aí concluo dizendo que bem de Barnabé ser considerado um dos possíveis autores. Nós vamos ver os livros escritos por Barnabé, nós vamos ver Evangelho de Barnabé, Epístola de Barnabé e algumas outras demandas, né, que até hoje é discutida, né, entre os acadêmicos cristãos, né, ou acadêmicos seculares, enfim, que trabalham essa questão escriturística, né. Vamos ver a Epístola de Barnabé, vamos ver alguns livros que os apóstolos rejeitaram, não é? Que circulavam naqueles dias, dizendo também que era de Barnabé, não é? Nós vamos ver que a Epístola aos Hebreus, ele ficou tão notabilizado que diziam que ele escreveu o livro a Epístola aos Hebreus, né? Que era de autoria de Barnabé, né? Outro fator importante, podemos ver aí que no Atos capítulo 2, versículo 9, versículo 2, Barnabé agiu como intermediário de Paulo entre os apóstolos. Foi ele que apresentou o apóstolo também lá em Antioquia, que fez a mediação de influência de Saulo de Tarso, que se interessou por aquele trabalho e etc, conforme já falamos, né? Então as primeiras ofertas enviadas aos santos pobres de Jerusalém foi mandada pelas mãos de Barnabé e Saulo de Tarso. Também aprendemos que Barnabé não tinha responsabilidade, não tinha personalidade forte igual a de Paulo. Também aprendemos que Barnabé e Paulo foram companheiros da primeira viagem missionária entre os gentios, que resultou aí no crescimento da igreja, né? Conforme vimos no capítulo 3, verso 14 de Atos. Barnabé foi um poderoso instrumento de Deus na vida de Paulo, né? Deus usou Barnabé tremendamente. Então, o rompimento, depois houve um rompimento da relação por causa por questão de quem iriam com ele, se João Marcos iria ou não. Depois eles se restabeleceram, conforme eu também já frisei aqui, ok? Espero poder ter ajudado. Deus abençoe a todos. Desejo a todos um ano de bênção, não é? Um feliz ano novo abençoado. Que a boa mão de Deus continue sobre as vossas vidas, no nome de Jesus. Depois vou mandar para vocês, quem desejar, eu mando para vocês o escopo desta aula. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, quando vamos falar sobre oração, tá certo? A próxima lição de vocês será sobre oração. Deus abençoe. Pastor Edivaldo Pereira e o canal Rascunho DBD com você. Se gostou, deixa o seu joinha aí e o seu like para poder nos ajudar no canal. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.